a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, só batendo papo com autores. Esse ritmo vai hoje até 11h30 da noite, depois a gente só volta segunda, tá? Mais uma semana de live, mais uma semana com autores, mais uma semana cheia de bate-papo literário, tá bom? Bom, enquanto o nosso escritor não entra, vou dar os recadinhos aqui para vocês, tá? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do Livro Não Me Livro. Um beijo, Edu. Do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar as entrevistas e todo o conteúdo que é gerado diariamente. Nosso parceiro do mês de julho é a revista literária o Book BR, voltada para a divulgação de autores nacionais. Então, se vocês são autores, admiradores, leitores, apreciadores da literatura nacional, já corre lá e segue a revista literária o Book BR, tá? @o Book BR. Que maravilha! Bom, a gente vai bater um papo aí agora com o escritor nacional Márcio da Rocha. Ele que escreveu Cicatrizes de Guerra. Eu adoro, gente. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Aliás, eu ontem mencionei isso numa live. Eu recebi um escritor aqui falando sobre a Segunda Guerra. E aí eu mencionei, né, que eu estou lendo uma trilogia da Primeira Guerra Mundial. Depois eu mostro para vocês de novo. E agora, porventura, a gente vai bater um papo com o Márcio, que escreveu Cicatrizes da Guerra, onde o cenário é a Segunda Guerra Mundial. Acho que ele já até entrou aqui, vamos bater papo. Márcio, querido, vou aceitar aqui o... Olá, olá. Boa tarde. Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo! Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui, um prazer. Ah, que delícia, querido! Quero muito te agradecer por você disponibilizar um tempo, um horário, pela indicação do seu amigo. Então, assim, te agradecer por tudo. Principalmente eu que agradeço. Eu agradeço. É sempre bom. Não, falar de livro é sempre bom. E falar de um negócio que é, pra gente é como um filho, né? Escrever livro assim, quando sai, o livro é como se fosse um filho. Então, também é uma alegria muito grande. E eu também fiquei muito feliz com o interesse do Gabriel, que é o meu amigo que entrou em contato com você. Ele ficou interessadíssimo e ele está super engajado na causa literária aí. Já publicou em antologias, vai publicar o próprio livro dele, também de contos, ele também é contista, participa de curso de escrita criativa, é super engajado, sabe, nesse meio. Então, fiquei muito feliz também pela entrevista dele. Que maravilha! Eu acho que a energia é essa, é uma mão... leva a outra, que leva a outra, que vai andando, a gente vai caminhando, que a gente sabe que literatura no Brasil é um caminho lento, que a gente vem fazendo gradativamente, então a gente tem que se unir. Acho sensacional. Agora, ô Márcio, me diz uma coisa, você estava aqui nos bastidores, entre aspas. Eu estava ansiosa, porque eu queria conhecer o seu trabalho. E desde o primeiro momento você sempre foi muito receptivo, muito aberto à proposta, a vir aqui. Essa é a tua primeira live literária ou não? É a primeira live literária, não é a primeira vez que eu falo assim em público sobre meu livro, mas sobre os meus livros, mas é a primeira live, assim, online mesmo. As outras vezes eu falei pessoalmente, cara a cara, em eventos organizados pela editora. Na verdade, eu lembro de ter falado mais do meu primeiro livro, né?
do Cicatriz, acho que é a primeira live, assim, falando dele. Do meu primeiro livro, que é Notícias Mortais, eu tive mais oportunidade de falar dele. Ah, você tem quantos livros publicados? São dois. O Notícias, que é esse daqui. Esse aí, qual o nome? Notícias Mortais. Notícias Mortais. Esse foi o primeiro. Você publicou esse aí em que ano? De 2017. Já tem um tempo no mercado, 2017, né, gente? E ele fala sobre o quê? Então, são também contos, são 10 contos de suspense. Suspense policial, assim, investigações e afins. E é um pouquinho menor do que o Cicatrizes. E foi a minha primeira experiência literária, o primeiro livro que eu escrevi todo, assim, né? Porque escrever mesmo, escrevo a vida toda e foi o primeiro livro que eu escrevi de cabo a rabo, certinho, bonitinho, e falei, esse eu vou publicar. Como é que foi essa tua experiência de publicar um livro pela primeira vez, mesmo já tendo aí uma dinâmica com a escrita desde muito cedo? Foi uma coisa muito natural, acho que foi muito orgânico, porque eu já tinha escrito uma história anteriormente, no ano anterior, eu escrevi 9 das 10 histórias em 2016 e publiquei no ano seguinte, né? E em 2015 eu tinha escrito um conto que eu publiquei por uma plataforma da universidade e deixei lá, mas não pensei mais nada sobre isso. E aí, certa vez eu estava tomando um café, assim, ali na Paulista, na Avenida Paulista, do lado do Parque Trianon, e aí me veio uma ideia do nada, assim, tipo, e se tivesse ocorresse um crime aqui no parque, aqui do lado, e para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, o Parque Trianon é aquele na Avenida Paulista que fica em frente ao MASP, né? E é meio louco, né? Porque é um mar de verde no meio, é um oásis verde no meio da selva de pedra. E aí me veio essa ideia, se acontecesse um crime ali no meio do Parque Trianon e a investigação toda indo e voltando, assim, para descobrir o que aconteceu. E assim foi essa primeira história e uma puxando a outra, naturalmente. Quando eu fui ver, eu tinha, sei lá, umas 7 histórias, falei, bom, vamos até pelo menos umas 10 ou 11, e a gente busca publicação, né? Mas foi bem natural. De contos, os seus contos são grandes? Eu não tento, sim, pôr limites nos meus contos, mas eu tento pelo menos 3 páginas, né? Eu acho que 3 páginas em diante é um número em diante, bacana, assim, tipo, de 3 a 20 páginas, vai. Muito bem. Você pode ler um trechinho de um conto seu que você goste? Posso sim. Do Notícias? Isso. Que aí daqui a pouco a gente fala sobre cicatrizes. Só para a gente conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho. Posso sim. Deixa eu só encontrar aqui. Legal, que eu gosto bacana. Pode ser esse aqui mesmo, do Assassinato do Parque, é o nome do... Deveria ser Assassinato do Parque, inclusive, né? Com o nome, não do, mas enfim. Quem encontrou o corpo foi um casal de idosos que regularmente fazia caminhadas no parque. Caminhar ao ar livre fazia bem à saúde, diziam os médicos. Não fez bem para o garoto, no entanto, que ali jazia próximo ao bebedouro, com o corpo pálido e contorcido. Aí o restante é já a investigação e depois esse ida e volta. Eu gosto muito dessa coisa de escrita não linear, né? Então, eu adianto um pouquinho a história e volto no passado, o que aconteceu, e eu gosto muito dessa escrita não linear, assim, ir e voltar no passado, voltar no presente, que recebi uma queixa recentemente que confundiu um pouco a pessoa, ela teve que ficar olhando a data toda hora. Eu falei, meu, desculpa. Estamos sujeitos a isso, a críticas também, isso acontece. Falei, olha a data, pressão na data, tá marcando a data, um mês antes, tempos atuais, uma semana antes, tempos atuais. Isso acontece mesmo com os nossos leitores, não tem jeito. Agora, Márcio, você vai continuar lendo o seu conto ou não? Se quiser, tem um aqui, que é o Segredos, que acontece de ser o meu favorito, que ele tem eu deixei um final bem aberto nele,
Que aí, cada pessoa, conforme ela lê, ela imagina o contexto do final, né? O que foi que aconteceu, se a pessoa morreu, se a pessoa não morreu, se escapou, se Ô, Márcio, eu vou pedir para você parar com a câmera. Eu tô tremendo. Eu tô maluco aqui, né? Mexendo esse negócio pra cima e pra baixo. Estabiliza ela. Pronto. Acho que foi. Foi? Foi. Ok, vamos lá. Esse é do conto Segredos, que eu gosto bastante. Juliana ficou atônita, paralisada pela atitude agressiva tomada pela primeira-dama municipal. Mal conseguiu dormir naquela noite e, quando finalmente cochilou, seus sonhos foram impregnados de figuras fantasiosas que tentavam capturá-la a todo custo. No lugar de seus rostos, ela via apenas os algarismos. Correu e tentou esconder-se, mas foi alcançada por alguém de silhueta muito familiar, com o número 6, destacando-se onde deveria existir um par de olhos, um nariz e uma boca. Acordou suada e trêmula. Não tinha um pesadelo desde criança. Já não sabia mais o que fazer. Já não sabia mais o que pensar. Olhava para seu marido e via apenas um estranho. E aí, depois de muito refletir consigo mesma, decidiu tirar a história limpo e descobrir tudo que poderia. E aí ela... Enfim. Para ler mais que isso, eu acabo denunciando, acho que acaba denunciando um pouco que o marido está envolvido em alguma coisa que ela quer saber, sabe? Se eu for um pouquinho mais além. Reviravoltas ali. Muito bem. Sim, sim. Agora, eu tô aqui com Cicatrizes de Guerra, né? Você tá com ele aí? Tô com ele aqui também. Mostra pra gente essa capa. Gente, olha essa capa. Que capa é essa? Forte. Que diz tanta coisa nessa capa. Sim, sim. Ô, Márcio, como é que surgiu Cicatrizes de Guerra? Cicatrizes de Guerra. Eu sou, desde moleque, sei lá, desde os 10, 11 anos, meio obcecado com história. Gosto muito. Não foi o curso que eu fiz na faculdade, mas sempre foi uma área de interesse meu, assim, tipo... Eu tenho uma pilha de livros aqui, até está encoberto pela poltrona, mas tem uma pilha de livros de história que quase da minha altura. Então, sempre foi natural que algum dia, quando eu escrevesse alguma coisa com a temática histórica. E foi inevitável, eu acho, poder escrever sobre a Segunda Guerra Mundial, E eu já sabia que eu ia fazer isso, já tinha essa ideia fixa. E foi uma questão muito de, tipo, casar momento, ideias, oportunidade e tudo mais. E esse sim, diferente do Notícias Mortais, foi uma ideia, tipo, eu vou programar certinho como eu vou fazer, como é que eu vou contar a história, que tipo de história eu vou contar, e pesquisar. Nossa Senhora, quanta pesquisa. Pois é, porque assim, você trazer um cenário caótico da humanidade, onde muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A gente está falando ali, gente, de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de conflitos, bombardeios, romances, a gente está falando de Anne Frank, a gente está falando de judeus, a gente está falando de conflitos políticos. Tem uma série de coisas envolvidas que nascem, crescem, se reproduzem e morrem dentro da Segunda Guerra Mundial. E aí, para você trazer muito isso... complexo, né? Exatamente. Como é que foi essa tua pesquisa para você trazer esse cenário para os teus leitores da Segunda Guerra? Você usou referência externa? O que você consumiu para poder idealizar os teus personagens? Como é que foi isso? Bom, como eu disse, a primeira coisa foram os livros de história, que eu tenho muitos. Aqui um caminhão de livros, e aí documentários também, muitos documentários. E tentar pesquisar na internet sobre como era a vida das pessoas na época e tudo mais. Tentar me inteirar exatamente como as pessoas viviam nessa época, né? Para tentar trazer um lado humano da guerra, não só
Porque quando você vai ler, sei lá, um livro teórico, como um livro de história, ou mesmo um documentário, dependendo do documentário, não traz tanto assim esse lado humano. E foi uma coisa humana, é um conflito humano, né? Não era uma guerra de máquinas, eram pessoas ali, né? Que tiveram suas vidas impactadas e mudadas para sempre, assim. Então, primeiro, consumir muito conteúdo histórico para entender o contexto histórico ali e tentar ler relatos, fonte primária, essas coisas, para entender a situação das pessoas, né? Naquela época. Exatamente. Quais são os escritores que tu consumiu aí ao longo desse processo? Ao longo desse processo... na verdade, eu li mais os teóricos, né? Tipo, historiadores, autores de livros de história mesmo. Do meu foi, tipo, sei lá, buscar cartas, essas coisas. E às vezes são cartas anônimas, cartas de pessoas, tipo, soldado que tá no front. E é difícil de lembrar os nomes, cara, foi muitos. Tem algumas... Tem um canal no YouTube chamado Voices of the Past, em que fontes primárias são lidas, né, são narradas. Então eles têm, tipo, cartas, crônicas, coisas escritas diários, escritas pelas pessoas que viveram num período específico da história e são narrados. Então, quem tiver interesse assim, em história, qualquer momento histórico, esse canal no YouTube, só tá em inglês, né? Então, talvez se a pessoa não souber inglês, talvez com a legendinha. Voices of the Past, Vozes do Passado. Depois você coloca nos comentários, porque aí quem quiser pode assistir, ir lá, se inscrever. Tem uma galera que adora esse tema, então é sempre bom indicar, né, gente? Bom, eu vou ler aqui para vocês Cicatrizes de Guerra, a sinopse, para vocês se inteirarem ainda mais. Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Milhões de vidas destruídas por um conflito que se espalhou por todo o globo. Mesmo em meio ao caos, morte e destruição, pessoas comuns sonharam, sorriram, lutaram, amaram, viveram e morreram. Desde o garoto polonês que testemunha em primeira mão o aterrorizante começo da guerra, a jovem judia separada de seus pais no campo de concentração, do espião inglês investigando uma conspiração, ao sniper finlandês em sua luta desesperada contra os soviéticos, da pracinha brasileiro lutando nas montanhas da Itália ao piloto japonês, vivenciando a véspera de sua missão suicida. Todas essas histórias se desenrolam no limiar entre o medo causado pelos horrores da guerra e a esperança de dias melhores. As cicatrizes de guerra, entretanto, às vezes, simplesmente não desaparecem, nem mesmo com o passar do tempo. Que sinopse forte! Adorei! Esse seu livro foi... Fala, pode falar. Desculpa. Não, essa foi, acho que tipo, com exceção da inspiração para as histórias, foi sensacional poder escrever essa sinopse aqui. Também quando eu li, eu falei, caramba, essa foi boa, essa foi boa. E sinopse é um negócio difícil, né? Fazer sinopse é um negócio difícil. Sinopse... Não, do meu primeiro livro, inclusive, meu Deus, que dificuldade. Da sinopse do Homem dos Mortais foi um pesadelo para fazer. Sinopse é difícil pra caramba. Agora, o Cicatrizes, ele é uma publicação independente ou você fez por editora? Fiz por editora, editora Viseu, de Maringá, no Paraná. Que maravilha! Viseu é uma ótima editora, tá sempre aí em ascensão, tá sempre nas redes. Você gostou dessa parceria de publicar para uma editora? Achei incrível. Achei sensacional. A Viseu foi, desde o começo, desde o primeiro contato até agora, tipo, o nível de profissionalismo e seriedade deles com o trabalho deles é ímpar, assim, eu achei. Sabe? Zero queixas, de verdade, só elogios para eles em tudo. E, particularmente, essa capa aqui, toda a diagramação do livro, eles fizeram, tipo, a fonte
como se fosse datilografada mesmo, na máquina de escrever. Ai, mostra pra gente, por favor. A gente fica doida pra ver essas coisas. Eu quero ver os detalhes. Ficou maravilhoso, assim, tipo, é como se tivesse sido datilografado num... Deixa eu achar um comecinho aqui. Incrível, né? Os caras arrebentam, né? À toa que eles estão bombando no mercado. Sim, Trabalho bem feito, né, gente? Não adianta acho fazer. que quando você faz um trabalho bem feito, é consequência, né? Então, Sim, bom, sim. cara, Eles terem para não essa denunciar muito atenção. bem. Eles realmente sabem o que eles estão fazendo, sabe? Show. Exato, é isso aí. É a atenção, a dedicação. Ah lá, Aqui, gente. País de Gales, novembro de 1940. Ai, eu quero ler esse livro. Já quero ler esse livro. Tá lindo isso aí, E esse gente. é o conto que dá nome ao livro. É o quê? É o conto que dá nome ao livro. É o conto... Ah, os Cicatrizes de Guerra, né? Lê esse parágrafo pra gente. Um trechinho desse pra gente. Claro, claro. Um filete de luz atravessou a cortina e foi de encontro ao rosto de James Turnbull, acordando-o. Ainda com a vista enevoada, ele notou a enfermeira se aproximando para tirar sua temperatura. Bem na hora, disse ele, acomodando-se na cabeceira da cama. Como estamos hoje, Sr. Turnbull? O forte sotaque denunciava sua origem estrangeira. Agnes Brisset era uma enfermeira francesa, fugida dos horrores da guerra que assolava o continente. Não sei você, moça, mas a fome está acabando comigo. A resposta de James a surpreendeu, já que ele raramente falava. A última vez em que ela lhe ouvira pronunciar meia dúzia de palavras foi quando ele pediu um bloco de notas e um lápis, que o acompanhavam desde então. James era um piloto da RAF, ferido em combate e que sobreviveu aos disparos alemães e à queda de sua aeronave. Era um milagre ter sobrevivido. Nossa. E essa é de longe uma das minhas histórias prediletas, assim, que eu mais gostei de ter escrito. E ela, inclusive, ela tem a segunda parte, né? Ela tem uma continuação. Acho que é a única que tem essa ligação uma com a outra no livro, né? Ela, que é a parte da história do James Turnbull, desse piloto, e como ele forma um vínculo. Já vou dar um spoiler aqui, vai rolar não vou dizer se eles viram amigos, se eles viram um casal, se eles... É uma relação profissional, mas eles compartilham a história, entendeu? Um com o outro. Ele é enfermeira. E tem a segunda parte que é a história dela, né? De como ela foi parar no Reino Unido. Ela, sendo francesa, foi parar no Reino Unido. Ai, gente, quero muito ler esse livro. Esse Cicatrizes de Guerra tem segundo volume? Ou ele é meio início e fim? Então, quando eu comecei a escrever, originalmente pensei, só esse aqui tá bom demais. Mas apareceram outras histórias, inclusive tem alguns personagens na história da Agnes, que é essa enfermeira aqui que aparece nesse conto no Cicatriz de Guerra, e na própria história dela, que ganharam uma história só deles. Mas a história estava ficando muito grande. E eu falei, putz, mas isso aqui não tem como eu encaixar no livro. E vai ficar uma terceira história, interligar 3 histórias juntas, né? Eu pensei que ia ficar demais, falei, eu acho que eu vou ter que fazer separado. Então, pode ser sim que a gente tenha um segundo volume aí, com esse pano de fundo da Segunda Guerra. Ai, eu adoro. Agora, quantas páginas tem teu livro aí na versão física? São 254 páginas, se não me engano. Gente, na versão não, digital... 244. Na digital tem menos, tem 232 páginas. Isso vai por causa da diagramação, tá? Então, é o mesmo livro, mas o que muda é a diagramação. Você levou quanto tempo para escrever Cicatrizes, ô Márcio? Muito tempo. Alguns anos, porque a gente ia fazer outra coisa, e faz outra coisa, faz outra coisa. Era um projeto que eu tinha em mente, mas que em alguns momentos ele acabou ficando em segundo plano, entende? Porque eu queria escrever ele com calma, e também tem todo o trabalho de pesquisa e tal,
Então demorou alguns anos. Entre a ideia original que eu tive, sei lá em 2008, falei, algum dia eu vou escrever alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu considero esse o começo dele. A primeira história que eu escrevi foi em 2014, e aí eu só fui voltar para ele em 2017, porque eu estava muito naquela pilha ali, eu tinha acabado de publicar o Notícias, estava muito nessa pilha literária, falei, caramba, acabei de publicar um livro, e a cabeça fervilhando de ideias, falei, agora eu vou focar naquele livro, voltei para ele, voltei a escrevê-lo, só que aí no ano seguinte eu fui morar fora, aí deixei ele um pouquinho de lado, voltei, repassei ele de novo, revi, reescrevi um monte de coisa, para ele finalmente ficar pronto em fevereiro do ano passado. Então, você vê aí, tipo, da primeira história em 2014, aí ele fica pronto em fevereiro de 2022. Foi um bom tempo, quase 10 anos, aí, 8 anos mexendo nele. O Notícias você publicou também por editora? Também publiquei pela editora. Publiquei pela Pendragon. Ai, excelente editora. Eu gosto da Excelente também. Eu acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi a Pendragon ter me dado essa oportunidade de publicar meu livro. Eles são fechados, eles não publicam qualquer obra, não. Não é lá vão ter, não. Se eles publicaram teu livro, é porque o negócio é bom. Agora, o Márcio, me fala uma coisa. Esse teu livro Cicatrizes, ele é composto por contos, só para o pessoal entender. Ele é feito de contos e não uma narrativa inteira, é isso? Sim, são 14 contos mostrando várias situações. Eu tentei colocar na melhor forma cronológica possível, mostrando de 39 até um certo pós-guerra, assim, sabe, na última história. E são 14 contos, interligados mesmo são só Os Cicatrizes de Guerra e A Fuga. São esses dois contos que estão interligados. Os outros acabou ali, acabou. Mas aí são vários personagens de vários países envolvidos diretamente com a guerra, né? A gente tem uma história de um pracinha brasileiro, tem história do dia D, tem história da queda de Berlim, né? Quando os soviéticos conquistam Berlim e os alemães se rendem. Tem a história de um espião que foi talvez a minha favorita ter escrito, foi a do espião aqui, que tá bem no comecinho, é a segunda história, Caçada nas Sombras. Tem a história que passa no campo de concentração, que é a última aí, eu preferi deixar por último, tanto pela cronologia, tanto pelo peso dela, né, porque é uma história pesada. Nossa. Enfim, tem dos japoneses, kamikazes, né, tem de tudo. Agora, você dar vida a esses personagens, eu acredito que tenha exigido muito de você. Até porque criar personagens nesse cenário precisa de uma sensibilidade muito grande. Você não está falando sobre qualquer coisa. Você está falando sobre um negócio muito sério, uma passagem muito importante da história da humanidade. Como é que foi o processo de construir, ao longo dos seus contos, os teus personagens? Características, personalidades, atitudes, profissões. Como é que isso aconteceu? Eu também gosto muito de geografia e geopolítica, né? Isso posso também tentar entender as pessoas que vivem num lugar, numa época específica também, né? Além de história. E aí foi, tipo, o que era predominante ali naquela época, o que era característica das pessoas daquela época, como as pessoas daquela época pensavam. Tentar entender isso e tentar trazer para um ou mais personagens específicos, né? Por exemplo, tem uma história que tem um soldado que ele é italiano, né? Ele lutou no fronte oriental, né? Na Operação Barbarossa. E tentar entender como funcionava a cabeça do soldado italiano daquele período, porque além deles serem aliados alemães, né, que já é uma coisa complicada, quando você vai ler, um dos motivos do porquê a Itália fracassou na guerra era a relutância que os soldados italianos tinham em lutar com os alemães. Então, tentar entender qual que era a relutância deles, era uma questão moral, era uma questão social, era uma questão política, era uma questão qual que era. E aqui, nesse caso, é muito específico, porque esse grupo específico desses soldados do qual esse cara fazia parte
eles estavam sujeitos não às ordens diretamente do Mussolini, né? Eles estavam sujeitos às ordens do rei da Itália. Então, isso contextualiza o porquê da relutância deles em lutar por alguém que não era o rei, né? Então, cabe tentar entender a cabeça das pessoas, né? Por exemplo, do Pracinha. Porra, era uma convocação que você não tinha opção. Te chamavam, você ia e se alistava e ia lutar do outro lado do Oceano Atlântico, lá na Itália, nas montanhas da Itália, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Nem em clima, nem em terreno, ou você ia pra cadeia. Então, tentar entender esse conflito de caramba, meu. Eu não tenho muita opção, eu vou preso ou eu vou pra guerra. Então, tentar humanizar essas questões das pessoas. Na parte da história dos japoneses, a gente sabe que os japoneses são muito disciplinados, muito sérios, muito fechados, né? Então, eles batem muito nessa tecla da honra, 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 honra ao país, honra ao imperador. E eles escreviam cartas, né, antes de ir para a missão suicida. Mas a carta não pode ser uma carta, sei lá, emotiva, porque não é da natureza japonês escrever, olha, eu te amo, não sei o que, tal. Tentar trazer essa coisa da mentalidade do, a honra e a morte pelo país e pelo imperador, mesmo no relato da carta do soldado, entendeu? Então, passa muito tentar entender a cabeça das pessoas que viveram nessa época, especificamente. Agora, você como mergulhou nesse mundo da Segunda Guerra para trazer vida aos seus contos, né? Na sua opinião, já que você abordou tantos personagens com temáticas diferentes ao longo do teu livro, como que para você esse fato histórico, né, a Segunda Guerra Mundial, influenciou na literatura após todos esses conflitos desse período? Se a gente for para pensar, é um marco divisor, não só na história, mas na literatura, né? Você vê em personagens como o Kafka, por exemplo, que já veio ali um pouco depois, nos anos 50, como cria um senso de pessimismo muito grande, né, entre as pessoas. As pessoas acabaram de sair de 2 guerras mundiais, entram numa guerra fria que não se sabe se o mundo vai acabar amanhã por causa da rivalidade dos Estados Unidos e a União Soviética, toda aquela coisa das bombas nucleares. Então, eu acho que influenciou muito no pessimismo das pessoas. E demorou para as pessoas voltarem a serem otimistas, tanto na vida pessoal quanto na própria literatura, né? Que já vem um pouco herança até dos anos 30, né? Os anos 30 e os anos 40 são muito pesados para a história mundial, né? A quebra da Bolsa de Nova York em 29 leva o mundo para uma crise econômica muito forte nos anos 30, né? Quebra países inteiros. Aí, só um instantinho, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, ascensão de ditadores num monte de país, né? Franco na Espanha, Mussolini, Hitler, Stalin, Getúlio Vargas no Brasil, esse monte de ditador cria uma cabeça, cria uma coisa na cabeça das pessoas de pessimismo. E aí depois a guerra, um conflito monstruoso que nunca existiu nada igual antes nem depois, né? Graças a Deus, nunca mais depois, que continuamos assim. Acho que cria um cenário de medo e incerteza nas pessoas que influencia a escrita delas, né? E demorou para a escrita voltar a ser algo positivo, eu acho, na cabeça das pessoas. As pessoas voltarem a sonhar e tal, e escreverem romances de novo e coisas boas. Mas no começo acho que puxa muito por conta de como o mundo estava naquelas décadas, fatalmente influencia a escrita delas a serem igualmente, sei lá, incertas e, sei lá. Sim. Você sabe que ano passado, retrasada, eu li a biografia da Fernanda Montenegro e ela tem família polonesa e armênia. Se eu não me engano, é mais armênia do que polonesa. E quando ela chega aqui no Brasil, ela vem contando que quando ela chegou aqui no Brasil, através do navio, que a guerra explodiu, ela tem eu nunca vou esquecer disso, que ela fala assim, os jovens hoje em dia jamais vão entender
o período que eu vivenciei, aonde eu tinha no mesmo mundo Hitler, Mussolini, onde eu tinha o Trotsky, e, enfim, ela vinha falando, eu falei... E aí foi tão impactante, porque ela vivenciou aquilo tudo, e ela veio fugir entre aspas, né? Mas a família dela precisou sair meio que corrida do país de origem, vieram em navio, e ela vem relatando isso tudo. Então, um período totalmente conturbado no mundo inteiro, atingindo um monte de gente, muitas coisas acontecendo. Fora os filmes que a gente vê, tem um filme da Scarlett Johansson que saiu no cinema, foi antes da pandemia, sobre exatamente esse período. É lindo, já está nas plataformas, vale muito a pena ver, que mostra essa realidade de... Ela é alemã, ela não é a favor do Hitler, e ela está ali tentando ensinar para o filho dela, ludicamente, o filho dela é hitlerista, eu acho que assim se fala. É, hitlerista. E uma mulher que é Hitler e não sei o quê. E ela não é. E ela tenta ensinar para ele o que é Hitler, que é o que a gente viu hoje em dia, né? As pessoas influenciadas por uma figura demoníaca que acaba levando milhões com a mesma ideia. Então, essa busca por uma figura messiânica, né? Tipo, e é sempre num momento de crise, né? Esse cara que vai resolver todos os problemas do meu país, esse cara que é a solução para os meus problemas. Exatamente. E aí vai criando aquele culto à personalidade que, obviamente, o cara explora bem, né? Por exemplo, o Hitler com o Goebbels, né? O Goebbels soube usar muito bem a propaganda, né? Como acho que poucos na história, né? E, tipo, de realmente entrar na cabeça das pessoas, fazer as pessoas acreditarem que, pô, a solução tá aqui. E aí, realmente, de fato, nos anos 30 ocorreu uma melhora na economia alemã. Os caras falaram, é isso. Esse é o homem. Só que aí o homem levou eles pro maior conflito da história da humanidade, destruiu o país. Milhões de pessoas foram mortas, sem contar as atrocidades, né, dos campos de concentração. Não só com os judeus, a gente fala muito dos judeus, mas não só com eles, né? Houve vários outros grupos que foram reclusos em campos de concentração, né? Os ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, deficientes. Exatamente. Existe uma gama imensa. A gente, obviamente, o escritor acabou de mencionar, a gente fala sim dos judeus, mas também outras classes estiveram envolvidas ali, e tudo que era diferente tinha que estar morto. E deficientes, crianças, milhões de crianças deficientes, com síndrome de Down, autistas, inclusive eram usadas aí nos experimentos do Joseph Mengele, né? Acho que é assim que é o sobrenome dele, um médico. Então, assim, leiam livros sobre essa época. Morreu no Brasil, inclusive, esse canalha, né? Ele morreu no Brasil. Ele veio fugir para o Brasil, ficou aqui em São Paulo, eu acho, ou no Sul, em algum lugar, muitos anos. E aí depois, eu não sei se ele morreu aqui no Rio de Janeiro ou se foi na Argentina. Ele morreu por aqui. Mas ele ficou escondido há muitos anos, com pessoas que ele pagava para que escondessem ele. Assim, uma coisa horrível, gente. Tem um então leiam. Filme interessante de ficção científica, você falou do Mengele, tem um filme dos anos 70, que é Boys from Brazil, em que realmente ele foge, parte da verdade, né, em que realmente ele foge para o Brasil, e aqui na América do Sul eles vão tentando replicar a situação, o ambiente que fez com que o Hitler virasse o Hitler. Então, pegaram tipo, os meninos com o gene do Hitler, acho que fizeram inseminação artificial nas mulheres, que fossem casados com homens que fossem, tipo, tivesse aquela feição ariana, por assim dizer, mas que tivessem comportamento parecido ao pai do Hitler, e mulheres que tivessem comportamento parecido ao da mãe do Hitler, entendeu? Para que eles pudessem emular toda aquela situação que envolveu o Hitler, para que eles tivessem vários Hitlerzinhos. É um filme de ficção científica
Não lembro se é dos anos 70, 80. Uma vez eu tava com insônia e tava passando na madrugada e eu assisti. Boys from Brazil. Ai, que horror. Vou assistir, vou procurar. Deve estar no YouTube, gente. Então, Deve- leiam. A minha prateleira é toda cheia de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eu estou lendo a trilogia da Primeira Guerra Mundial, que a gente fala muito da Segunda, né? Mas a gente também precisa entender um pouco a Primeira Guerra Mundial e todo esse mercado industrial que explodiu aí em 1914, 900. Ou seja, temos que entender. Inclusive, eu tenho planos para também escrever algo nos moldes do Cicatrizes de Guerra, mais passado na Primeira Guerra Mundial, que também me interessa muito. Como eu disse, eu gosto de história no geral e eu tenho um plano para um projeto literário para também escrever sobre a Primeira Guerra Mundial, nesse período mesmo da primeira metade do século XX, assim. E Quem sabe, já está em mais pra produção, não, né? frente. É só ideia. Já tenho algumas ainda. ideias. Não, eu já tenho até as ideias, mais ou menos, do que eu vou falar e como eu vou falar. Mas como eu estou escrevendo outro livro agora, não dá para parar um para trabalhar em outro, né? Você pode falar um pouquinho desse novo livro? Ou é segredo? Posso sim. Eu estou voltando para o suspense, depois de tanto tempo trabalhando com ficção histórica, né? Que focando no Cicatriz de Guerra e tudo que a gente já falou sobre ele. Eu estou voltando para o suspense, que é o carro-chefe aqui do meu primeiro livro dos Mortais, né? Então, estou voltando para o suspense. Mais uma vez, ele se passa no ambiente urbano, assim como Notícias Mortais, ele se passa no ambiente urbano de São Paulo, especificamente no centro de São Paulo, né? Num hotel, um daqueles hotéis gigantescos que tem ali na região da Paulista, né? E toda a trama, todo o suspense se passa ali. Eu estou pensando em talvez, dependendo de como a escrita me levar nesse livro, porque eu estou só na pontinha do iceberg ainda, trabalhar uma segunda parte também que envolva a região ali do Porto de Santos. Porque como o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, entra muita coisa, sai muita coisa, com certeza rola muita coisa de suspense ali, naturalmente. Ai, E aí, quem sabe? O foco agora é realmente esse suspense que se passa num hotel bem... Nossa, um pouquinho clichê, né? Mas... mas não tem como fugir. Eu falo isso pra minha namorada, que não tem como a gente fugir de clichês nos estilos, no gênero, seja literário ou de cinema. Porque se fosse parte do clichê, não faz mais parte daquele gênero, né? Exatamente, concordo. Agora, o terror tem alguns clichês, o romance dos clichês, a comédia dos clichês, então não tem como a gente fugir deles, eu acho. mas é bom o clichê. O clichê, ele bem dosado, ele dá até um up na obra, tá, gente? O clichê bem dosado. Agora, eu tô vendo aí atrás de você, eu tô enlouquecida com a tua estante. Eu tô vendo ali um monte de saga, só que eu não consigo enxergar um nome. O que você tem ali na tua estante? Eu tenho as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do George R.R. Martin aqui. Eu tenho esses 3, mas na verdade eu tenho o box ali em cima. Eu acabei não completando esses 3 aqui dos livros grandes porque eu tenho o box. Aí eu tenho aqui Star Wars, alguns livros também da saga Star Wars. Inclusive a trilogia Thrawn, que acho que é a melhor que tem. Tem alguns livros de fantasia. Tenho 2 livros do Sherlock Holmes. Tem aqui também. Deixa eu virar a câmera. Tá melhor para mostrar. Sherlock Holmes é muito bom. Tenho aqui do Sherlock Holmes. As Crônicas de Nárnia. São os 7 livros, estão nesse volume único aqui, os 7 livros das Crônicas de Nárnia. Tenho minha coleçãozinha pequena do Tolkien, bem pequena. E tenho aqui do Bernard Cornwell também, minha trilogia favorita dele, que é sobre o Rei Arthur, né? Uma trilogia arturiana que eu tenho em português e em inglês também. Esse aí é o do Bernard Cornwell. Esse é o original em inglês e eu tenho ele também aqui em português. Ai, que lindo! Muito chique, né, gente? Tem na versão em inglês e português.
Essa aqui eu gosto de ostentar um pouquinho, viu, meus livros, viu? Você tocou num assunto interessante, porque aí eu tenho aqui o Mabinogion, que é um livro de lendas celtas da Bretanha, né? Entre o período da invasão romana, pré-invasão romana, antes da Bretanha quase toda virar Inglaterra. Tem aqui também, de novo, Sherlock Holmes. Que linda essa capa. E tem o cara que talvez me inspirou... Opa, depois eu coloco. O cara que talvez mais tenha me inspirado em contos, que é o Chekhov. Gostei, hein? Cheio de indicação para vocês, gente. De livros. Quem gosta de conto, talvez esse aqui é o pai dos contos, né? Chekhov é o maior contista de todos e é o príncipe. Tem aqui um Drácula. Ai, eu adoro Drácula. Também. Drácula eu leio todo ano, inclusive. Eu leio bastante livro, então dá tempo de esquecer algumas coisas, aí eu vou ler de novo. E eu tenho também minha coleção do Tolkien em inglês também. Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion. E tenho o Chesterton, J.K. Chesterton, que é um dos meus autores favoritos também. É isso. Tem mais livro lá para trás, mas aí a gente vai ficar muito tempo mostrando só livro. Muito bem, um monte de escritor bom aí na estante, que você consome, que te ajuda nesse processo de escrita, né? Você falou que tem outros que te ajudaram na pesquisa dos cicatrizes de guerra. E me diz uma coisa, não só como escritor, né? Mas assim, o teu maior desafio ao escrever hoje um tema como a Segunda Guerra Mundial, qual foi? As pessoas entenderem que porque ficção não necessariamente... A ficção não reflete a mente do autor, entendeu? Não é porque eu escrevi um livro de guerra que eu necessariamente faço apologia à guerra, por exemplo. Né? E porque eu escrevi uma história de um japonês kamikaze que eu apoio, talvez, sei lá, o que os japoneses fizeram na guerra. Ou eu tenho aqui histórias que se passam no lado alemão, eu também não endorso o que os alemães fizeram. Enfim, talvez pensar assim, espero que a pessoa entenda que é um trabalho de ficção, né? Eu estou relatando histórias, meus personagens são fictícios, mas são inspirados em pessoas que viveram essas situações de verdade. E o trabalho da gente é relatar, do escritor é relatar, através da ficção, talvez um pedacinho da realidade. Eu acho que é por aí. Também tem gente que acho que não vou, assim, não é culpa das pessoas, obviamente, né? Cada um tem sua própria cabeça e tal. Mas por ser ficção, as pessoas talvez falem, mas isso aqui tá muito fictício. Poxa, é ficção, cara. É livro, é uma história. Então, pô, se você quer um negócio mesmo, você vai ter que ler um livro de história mesmo, sei lá. Procura aí. Exato. Tem um monte. As pessoas ainda têm essa dificuldade de discernir. Ai, meu Deus. Agora, ô Márcio, quem quiser comprar o teu livro, ele tem digital, ele tem físico, consegue no teu Instagram. Como é que tá isso? Tem um link no meu Instagram, tem lá o Linktree, que leva para várias plataformas, inclusive pro site da Viseu, para a Amazon, para outras plataformas. Tá, inclusive, para quem estiver fora do Brasil e quiser comprar, tem também lá. A Viseu disponibiliza em tudo que é lugar que você possa imaginar, inclusive fora do Brasil. É uma editora realmente totalmente fora da curva. E para quem for daqui de São Paulo já quiser o livro autografado, também tem comigo, eu tenho alguns exemplares comigo também, que é só entrar em contato. Que inclusive a gente tinha até comentado, eu acho uma boa a gente também fazer um sorteiozinho, né? Para ver quem ganha um exemplar. Acho justo, acho justo. E é isso. Tem na internet, tem tanto o e-book quanto o livro físico. Viseu envia para tudo que é lugar, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Tem amigos que estão morando fora que compraram o livro e chegou, inclusive, chegou primeiro para um amigo meu do que antes de mim. Chegou primeiro para ele do que para mim. Eu aqui
em São Paulo, e do outro lado do Oceano Atlântico chegou primeiro para ele. Eu falei, como assim, cara? Nem chegou para mim ainda. Então, meu Deus. Agora, qual é o teu Instagram antes da gente abrir o sorteio? Márcio Rocha 1993, 1993, tudo junto. Márcio Rocha 1993. Tudo junto. Gente, Márcio Rocha 1993. Como é que vai rolar o sorteio? Sorteio do livro Cicatrizes de Guerra. É isso, Márcio? Você vai sortear um exemplar? Sorteio um exemplar do Cicatrizes de Guerra. Muito bem. Como é que vai funcionar? Printa a live aqui e manda lá no direct do escritor. Márcio Rocha 1993. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro autografado, Cicatrizes de Guerra. Pode ser assim? Pode ser assim. Gostei dessa, hein? Pessoal, quem quiser, tá olha. entrando aí, ó. Printa a live e manda no direct do nosso escritor, Márcio Rocha, 1993. Que a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o exemplar autografado de Cicatrizes de Guerra. Ó, que delícia! Márcio, quando a gente terminar a live, aí tu vai lá no teu direct, vê pelo horário quem foi a primeira pessoa, aí tu entra em contato e manda pra ela, ou pra ele. Perfeito. Tá? Perfeito. Já manda autografadinho, bonitinho, dedicatória, o rolê todo. Que delícia, querido. Eu só tenho que te agradecer. Te agradecer pelo tempo, pelo bate-papo, pelas boas risadas. Dizer que eu tenho muito orgulho de ter um escritor do seu calibre no mercado, produzindo, já tendo obras publicadas. Eu só desejo para você sucesso. Você volte quando você quiser e não pare de escrever, tá? Jamais. Falei para minha mãe hoje, inclusive. Falei, mãe, acho que escrever eu escrevo enquanto eu estiver lúcido e são, eu continuo escrevendo. Exatamente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Dizer que hoje tem entrevista até 11h30 da noite. Vocês foram incríveis. Márcio, um beijo, querido. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço.